Isso, olá pessoal. Nós vamos dar início aí ao capítulo 6, né? A justiça da lei, o homem em busca de felicidade e a disciplina da lei. Eu vou fazer a abertura, a gente sempre faz uma oração, mas a gente também faz uma prece lendo algum texto, alguma coisa, né? Eu vou aproveitar esse texto aqui do livro As Grandes Mensagens de Pedro Baldi, e é uma das mensagens que foi para ele, de 2 de agosto de 32, perdão, mensagem do perdão, né, de São Francisco de Assis. Aí ele diz assim, ó, meu corpo tem fome, isso, deixa eu botar a introdução para facilitar a gente, né? Sabes que o amor se eleva do humano ao divino, e que nessa ascensão ele não se destrói, mas se fortalece, aperfeiçoando e multiplicando-se. Segue-me, e então poderás entoar o cântico do amor. Meu corpo tem fome e eu canto. Meu corpo sofre e eu canto. Minha vida é deserta e eu canto. Não há carícias para mim, porém todas as criaturas vêm a mim. Meu irmão de mim se aproxima como inimigo para prejudicar-me, e eu lhe abro os braços em sinal de amor. Eu bendigo a todos vós que me trazeis a dor, porque com ela me trazeis a purificação que me abre as portas do céu. Minha dor é um cântico que me faz subir. Louvado sejas, ó Senhor, por ser esta a maior maravilha da vida, que as pobres intenções malignas do meu próximo sejam para mim a tua bênção. Muito bonito esse trecho de Francisco nessa mensagem, né? E exatamente o que Francisco viveu e o que Pedro Baldi vive, né? Viveu muito tempo. Então, vamos nós, Gabriela, podemos começar aí a leitura. Então, eu estou compartilhando a minha tela com vocês. Está vendo aí direitinho? Tranquilo. Deixa eu só colocar aqui. Lembrando sempre que a edição nova, né, é um pouquinho diferente, assim, de uma palavra, muda, troca, tá, pessoal? Mas dá para acompanhar pelo livro novo, né? Então, vamos lá. Capítulo 6, a justiça da lei. O homem em busca de felicidade e a disciplina da lei. Temos falado da divina providência, da vontade de Deus, das desilusões e dos sofrimentos da vida, num quadro único em que cada coisa está conexa à outra e todos os fatos e problemas estão ligados entre si, revelando-nos cada vez mais a unidade do pensamento diretor central, a sabedoria e a bondade de Deus. Mas o assunto é vasto e aparecem sempre novos aspectos a contemplar. Surgem novos... tá. Deixa eu só botar aqui. Surgem novos problemas... Desculpa, me perdi. Surgem novos problemas a resolver e novas perguntas a responder. Um problema leva a outro, cada resposta provoca outra pergunta. Iremos assim avançando de maneira a compreender cada vez melhor qual é o grande plano com que Deus dirige a nossa vida e como dirige a existência do universo. Nesta viagem, teremos de ir ainda mais longe que as mais magnificentes e longínquas estrelas, porque elas estão fechadas nas dimensões do espaço e do tempo, enquanto o pensamento pertence às dimensões espirituais superiores. Isso. Só uma coisinha aí. A gente tem que ver, assim, quando ele fala nessa vida, teremos de ir ainda mais longe que as magnificentes e longínquas estrelas, porque elas estão fechadas nas dimensões de espaço e tempo, enquanto o pensamento pertence às dimensões espirituais superiores, né? Então, na verdade, essa questão do corpo físico, seja um planeta, por exemplo, ele tem que obedecer ao espaço e ao tempo. Ele tem um tempo de vida para criar e para se desintegrar, né? Então, agora, quanto a gente, não. A gente é eterno, né? A nossa existência é eterna. Então, quando ele fala de pensamento que pertence a dimensões espirituais superiores, exatamente isso, né?
Daqui a pouco ele vai falar das esferas, né? Dessa coisa do edifício da vida, né? Dos andares que as pessoas... Né? A gente vai falar isso aí daqui a pouquinho aí. Aqui ele fala que surgem... Parece sempre novos aspectos a contemplar, surgem novos problemas a resolver e novas perguntas a responder, né? A compreender cada vez melhor qual é o grande plano que Deus dirige a nossa vida e como dirige a existência do universo. Então, essa questão das perguntas a resolver, novas perguntas a responder, a gente vê que quanto mais a gente vai se espiritualizando, quanto mais a gente vai se aproximando mais desse Deus interior, as perguntas vão, né? E talvez a grande pergunta que todos nós já fizemos, tenho certeza, afinal de contas, o que eu vim fazer nesse mundo? Né? Então, a gente vive atrás dessa resposta e quando a gente responde, a gente tem novas perguntas para fazer. Enfim, a gente nunca para, né? A evolução é constante. Então, aquilo que eu me sinto feliz hoje em ter me respondido, amanhã eu já tenho outra busca de uma outra felicidade, de um outro aspecto, de uma outra evolução, de responder uma outra pergunta, né? Certa feita, fizeram uma pergunta para Sai Baba assim: Sai Baba, você tem décadas e décadas, né, que você busca a espiritualidade, que você está nesse caminho espiritual, né? Mas desde quando você começou lá atrás, você hoje se considera uma pessoa melhor? Aí ele disse assim: olha, eu estou cada vez pior. Olha a colocação do Sai Baba: eu estou cada vez pior. Né? Por quê? Exatamente isso. Quanto mais a gente reza, não é? Mais assombração aparece. Ou seja, quanto mais a gente vai buscando essa espiritualidade, não é? Mais a sombra vai aparecendo. Essa é a grande verdade. Então, a gente vai buscando a luz e as sombras vão aparecendo. E a gente vai trabalhando essas sombras, iluminando elas. Né? Ou seja, é uma constante evolução. Então, se o Sai Baba disse que está cada vez pior, depois dessa a gente não pode dizer que está cada vez melhor, né? Ou seja, o entendimento dele de que realmente não pode se sentir pleno, porque se sentir pleno, já era, né? Não tem nada mais para acrescentar, está tudo certo, né? Então, eu já cheguei ao ápice, não é? Então, essa colocação do Sai Baba é para a gente refletir. Mas vamos lá, Gabriel. Mas continuemos a desenvolver o nosso assunto atual. Vimos em que impasse nos encontramos na vida e verificamos isto apenas num rápido esboço de explicação. Temos de compreender melhor como funciona este jogo que parece tão cruel e sem sentido. Enfim, compreender as suas causas e finalidades. O embaraço é este: parece impossível atingir na Terra a felicidade, apesar de ser o que todos mais almejam. A crueldade do jogo está neste fato: ter absoluta necessidade de uma coisa que nunca se chega a possuir. Por que somos condenados a esta traição? Essa colocação dele, daqui a pouco ele vai explicar melhor, né? Não vou nem falar muito aqui, não, porque, na verdade, ele não está afirmando que nós somos condenados à traição. É como se fosse um questionamento do humano, se nós estamos condenados a essa traição. Já já ele vai explicar isso aí melhor. Mas vamos lá. Todos procuram a felicidade. Quanto mais é primitivo e ignorante o ser, tanto mais acredita na ilusão e que seja possível encontrá-la na Terra. Mas, ao mesmo tempo, ele tem de compreender que uma felicidade, ao ser atingida, não é mais felicidade. O homem se acostuma a tudo e tudo perde o valor com o hábito. Não. Gente? Isso mesmo. Ele está certo. A satisfação habitual de todos os desejos acaba no enfado. Tudo vale e satisfaz enquanto luta de conquista, esforço para realizar. Se após atingir a primeira meta não surgisse outro desejo para alcançar resultados,
maiores, e com isso um novo esforço, tudo acabaria no tédio. Se nós recebermos tudo de graça, sem ter dado para ganhá-lo, prova do nosso valor, e sem ter assim o verdadeiro direito à posse, tudo acabaria anulado no vazio produzido pela sensação de nossa inutilidade. Na justiça da lei está escrito que desfrutaremos de uma satisfação em proporção à necessidade que ela vai compensar e ao esforço que fizermos para atingi-la. É agradável comer quando temos fome, beber quando estamos com sede e possuir as coisas de que necessitamos e pelas quais lutamos. Mas quem tem e sempre teve de tudo está farto e cansado. Isso chega até a destruir o desejo de viver, e é justo que seja assim, porque se trata de uma vida inútil. Desse modo, os mais desafortunados são os que nasceram demasiadamente ricos, sem terem conhecido necessidades ou feito esforços para aprender alguma coisa ou procurá-la. São os que não têm nada a desejar. Só uma coisinha. Essa questão, quando ele fala do esforço para se conquistar tudo, né? Ele diz, na verdade, o Pedro Baldi, como eu já disse aqui, ele nasceu num palácio, né? Uma casa de Pedro Baldi tinha 80 cômodos. Casou com outra pessoa também muito rica. Então, o Pedro Baldi dizia, o que ele fez? Ele abriu mão da herança dele, né? Ele doou a herança dele, ele doou para muitas pessoas, e o que sobrou, o administrador dos bens dele, que era um primo da esposa dele, roubou tudo deles, né? Então, Pedro Baldi dizia que o que ele tinha herdado dos pais dele não era dele, porque ele não conquistou nenhum, ele não fez nenhum esforço para ter aquela conquista, ele não fez nenhum esforço para ter aquilo que a família deu a ele. Então, ele não se achava no direito, né, de possuir uma coisa que ele não tinha feito nenhum esforço para conquistar uma coisa, né, que ele não tinha feito nenhum esforço para conquistar. Então, ele dizia, tinha uma outra colocação dele, que ele diz assim também, se você tem alguma coisa na sua casa que você não usa, né, é como se a gente fosse um ladrão. Ou seja, a energia está parada, está estagnada e tem alguém precisando daquilo. É como se a gente estivesse roubando de alguém aquilo ali, né? Aí nós vamos falar assim, não, mas eu comprei. Sim, nós compramos, mas a gente não usa. Se aquilo está na minha casa há 20, 30 anos e eu não uso, alguém tem que usar. A energia está parada, está estagnada. Isso não pode acontecer. Isso tem que circular, né? E isso é que ele coloca muito. Mas vamos seguir aí. Assim, nós mesmos somos constituídos de maneira que não nos é possível aprender e progredir sem desejar, lutar e sofrer. E como somos, queremos permanecer o mais possível apegados à vida, dentro dessa dura escola, de modo que seja feito até no último dia todo o esforço para aprender a lição que nos é indispensável para ascender. Essa é a mecânica íntima do jogo da nossa vida. Este é um método sábio e maravilhoso que a lei de Deus usa para impulsionar no sentido do alto, sem constrangimento, um ser que tem de manter-se livre, porque se não o fosse, não poderia, depois de ser julgado, responsável. Hoje eu estou bem. Me perdi. Tá 5 linhas acima, no final. Este é um método sábio e maravilhoso, aqui? Que a lei de Deus usa para impulsionar no sentido do alto, sem constrangimento, um ser que tem de manter-se livre, porque se não o fosse, não poderia depois ser julgado, responsável e levado a aceitar as consequências dos próprios atos. Nesta lei, manifesta-se também uma vontade absoluta de que a evolução se cumpra, e isto para o bem da criatura, porque a evolução é a senda da felicidade. Mas a criatura não pode ser escravizada por Deus, que apesar de todo poderoso, não é escravista,
Então, o que faz a lei para que seja possível atingir seu objetivo absoluto sem ter de empregar a coação? A lei cerca a criatura de paredes invisíveis, dentro das quais ela fica presa como um pássaro na gaiola, paredes invisíveis, paredes contra as quais ela irá bater com a cabeça e machucar-se, até reconhecer a existência dessas paredes e perceber que ir contra elas é uma loucura que não pode gerar senão dor. Isso. Vai um pouquinho mais adiante que ele vai explicar essa coisa aí das paredes, direitinho da gaiola, a gente vai falar um pouquinho depois. Assim, vai se aprendendo cada vez mais a arte do sábio comportamento, em disciplina, ordem e obediência à lei, até que a criatura não vá mais bater contra as duas paredes dessa lei, livrando-se assim do choque da desilusão e do sofrimento. Isto porque a gaiola é prisão apertada, só para o ser que não sabe andar dentro dela e nela movimentar-se com inteligência, mas é palácio maravilhoso para quem o souber e já tenha batido muitas vezes contra aquelas paredes, de maneira a não provocar mais com seus movimentos errados a reação que se chama dor. A lei é realmente um palácio maravilhoso para os que aprenderam a conhecer a disposição dos seus apartamentos e instalações, a localizar as portas e as janelas, as quais permitem toda a liberdade, desde que os movimentos sejam inteligentemente ordenados. A lei é palácio maravilhoso. Repetimos para ali morar a nossa alma, com tanto maior satisfação quanto mais se aprenderam as regras do sábio comportamento, e com tanto maior sofrimento quanto menos se conhecem essas regras. É um palácio feito de andares sobrepostos que se apoiam uns por cima dos outros, em perfeita lógica, com passagens e escadas dos inferiores aos superiores. É um palácio em que as paredes falam e raciocinam, em que o mobiliário e as demais comodidades crescem em beleza à medida que se sobe para os andares superiores. Ainda mais, é uma máquina que obedece quando sabemos apertar os botões que a movimentam. A lei torna-se assim um extraordinário veículo para quem tiver desenvolvido a inteligência necessária ao seu controle, um veículo de sabedoria, de poder e de felicidade. Mas o homem atual ainda não possui essa inteligência, de maneira que para ele a máquina funciona muito mal, produzindo apenas atritos, choques e sofrimentos. Sim, vamos lá, tem muita coisa aí boa. Esse finalzinho me veio muito, né? Quando a máquina funciona muito mal, produzindo apenas atrito, choque e sofrimento. Eu lembro que tem uma colocação que eu faço ontem mesmo, dando aula, comentei com o pessoal, a gente quer que as coisas mudem. As pessoas querem que as coisas mudem, mas elas querem continuar fazendo tudo o que elas faziam antes. Então, a pessoa estava assim, eu estou com a questão, eu estou pensando muito em me suicidar, eu fico com muitos pensamentos, e eu perdi minha família na pandemia, e é isso assim, assim, assim. Aí você chega para a pessoa e diz assim, olha, vamos fazer isso, isso. Não, mas isso eu não acredito. Isso aí não adianta que eu não gosto. Aí, quer dizer, é isso que a gente fala aqui, né? É isso que ele coloca aqui. A gente quer que as coisas mudem, mas eu quero continuar fazendo tudo que eu fazia antes. Aí não adianta. Não tem como mudar, né? Isso aí é impossível como é que se mudar de alguma forma, né? E aí, ele coloca aqui essas colocações dele todas, me lembrou também de Mandela, né? Até porque é claro que essa gaiola que ele fala não é uma gaiola física, né? Mas também pode ser uma gaiola física, porque o Mandela estava dentro de uma solitária, né? Ele preso também ficou muito solitário. Aí perguntaram a Mandela, mas como é que o senhor se sentia? O senhor ficou 20 e poucos anos preso e numa cela que era menor do que o seu tamanho, né? Enfim, aí começaram a falar com Mandela,
Mas, meu filho, eu nunca me senti preso. Eu nunca me senti preso. Não, mas eu só vivia numa cela. Não, mas eu nunca me sentia preso. Não é? Eu sempre fui um homem livre. Olha que interessante, né? Ele sempre foi um homem livre e estava preso. Paulo de Tarso, quando ele foi preso, as pessoas falaram assim, Paulo, mas você é preso, vamos arrumar um plano para você, para tirar você daqui. Aí Paulo de Tarso, não faça isso não. Não faz isso não, porque eu não estou... Agora é que eu estou livre, agora é que eu estou bem, porque agora eu vou ter tempo para sentar e escrever minhas cartas, escrever para as pessoas que eu tenho que escrever, né? E porque eu sei que daqui a pouco Jesus vai mandar abrir essa cela. E antes de Jesus mandar abrir essa cela, eu quero aproveitar e escrever tudo que eu tenho que escrever. Né? Então, as pessoas achando que Paulo estava preso, e as pessoas é que estavam presas, né? Naquele pensamento delas, achando que uma parede é que ia prender um homem como aquele. E outra coisa é que a gente precisa também sair da gaiola. Quando ele fala dessa questão também da gaiola, me lembra a doença. Por quê? Porque você vê, por exemplo, a fibromialgia. A fibromialgia, a pessoa está presa num arrependimento dentro dela. Ela tem um arrependimento por ter se dedicado muito ou pouco a uma pessoa ou uma causa, ou a um trabalho. Então, ela se arrepende de ter se dedicado muito. Então, observa só, ela está presa na gaiola do arrependimento. Não é isso? Ela está presa nessa gaiola. E o que Pedro Baldi diz? Olha, você tem que aprender a se movimentar dentro dessa gaiola. Quanto mais se revoltar, quanto mais você não conseguir responder essa pergunta, por que você está doente, a gente fica se batendo nessa gaiola. E vai para médico aqui, vai para médico ali, se revolta aqui, se revolta ali. Né? Olha as pessoas que tiveram tosse na Covid. Quem que teve muita tosse na Covid? Tosse é irritação. As pessoas que estavam irritadas porque estavam doentes, irritadas porque estavam no hospital, que pararam a sua vida. Não é isso? Mas não adianta. Não adianta, como o Pedro Baldi fala, não adianta ficar se batendo, porque você vai ficar se machucando nessa gaiola. Né? Você tem que entender. A gaiola está aqui. Tá, eu tenho que me movimentar dentro dela. Ou seja, eu não sou essa gaiola, né? Mas eu tenho que me adaptar. Eu tenho que me adaptar. Eu não vou destruir essa gaiola. Né? Eu tenho que me adaptar a ela. Então, na verdade, até eu me libertar dela e saber me movimentar dentro dela, aí eu me liberto dela. Essa é a grande questão. Né? E aí, a fibromialgia, a pessoa tem que saber, ela fica se batendo, como o Pedro Baldi fala aqui, não adianta, vai se machucar. Entender por que está doente, se tratar, compreender e tentar trabalhar esse amor incondicional. Porque a pessoa com fibromialgia, ela fez tudo condicionado a receber alguma coisa em troca. Né? E aí não adianta. Essa é a grande verdade. E quando ele fala que o palácio é feito de andares sobrepostos, que se apoia uns por cima do outro, sem perfeita lógica, né? A gente observa que é preciso fazer diferente do passado para a gente ir para o andar de cima. Não é verdade? Então, a gente, se são feitos de andares, né, vamos dizer assim, a gente, para ir para o andar de cima, para esse ir para o andar de cima, a gente tem que resolver esse andar de baixo. Né? E aí, para o andar de cima é o quê? Olha, se eu na outra vida não aprendi a perdoar, nessa vida eu tenho que perdoar. Como é que eu vou para o andar de cima se eu não conseguir perdoar? A gente fica nessa mesma faixa. Né? Essa é a grande questão. Porque senão não vai adiantar. Eu fico sempre nessa faixa. Não vou entender e compreender para ir para esse andar de cima. Né? Essa é a grande questão. E outra coisa que me vem muito também é assim, né? A gente mora num prédio, tem vários apartamentos, não é? Mas tem gente que tem a sua casa própria, mas tem gente que tem sua casa alugada, tem gente que está ali emprestado, né? Mas está naquele andar. De alguma forma, ele conquistou aquele andar. Mas para ele ir para outros andares, ele vai ter que fazer um grande esforço. Ele vai ter que fazer diferente
precisamos fazer diferente do que nós fizemos no nosso passado. Então, se lá atrás eu não conseguir perdoar, o meu andar de cima é o perdão, não é? Se eu abandonei meus filhos no passado, e nessa vida os meus pais me abandonaram, eu tenho que perdoar os meus pais, para me perdoar o pai que eu fui no passado. Senão, eu não vou para o andar de cima. Né? Senão, eu não vou conseguir andar nessa gaiola, que é a vida. Né? Mas vamos seguir, Gabriel. Este estudo da estrutura da lei, que queiramos ou não, é a nossa casa, dentro da qual temos de morar. Leva-nos a uma consequência importante, ensina-nos o caminho para viver bem, fugindo à dor. Como vimos, na lógica da lei, o sofrimento é tanto maior quanto mais se desce aos andares inferiores do palácio, até que nos seus subterrâneos encontram-se as cadeias torturantes a que se costuma chamar inferno, e tanto menor a medida que se sobe para os andares superiores, onde finalmente encontramos nas torres altíssimas do palácio a feliz liberdade a que costumamos chamar paraíso. O microfone aberto aqui. Olha só, quem está com o microfone aberto, fecha aí cada Continua, microfone. Fratânio? Vê só quem está com o microfone aberto, pessoal, só fecha cada microfonia. Né? Agora acho que está todo mundo fechado, Fratânio. Tá. Deixa eu só Parei aproveitar em paraíso. Ali no final do parágrafo. Vamos chamar paraíso, Deixa eu só comentar uma coisinha aqui, é interessante. Ele fala desses andares, né? Dos andares, A gente tem que entender uma coisa. Quando a gente desencarna, a gente vai para aquela esfera que a gente pertence. Né? Cada um de nós pertencemos a uma esfera. Jesus, ele pertence à esfera dos amadores, mas amador no sentido aqueles que já amam, né? Vamos dizer assim. E, por exemplo, o Ramati está no livro Sublime Peregrino, né? Eu ia até colocar essa página aqui, mas é muito grande as esferas, né? Quem quiser depois eu posso enviar isso. Mas, por exemplo, a esfera das safiras da renúncia, olha que interessante. Quem é que está nas esferas das safiras da renúncia? Gandhi, Francisco de Assis, Vicente de Paula. Aí tem uma outra esfera que eles falam pérolas ocultas, Antônio de Pádua, Apolônio de Tiana. E tem a esfera que Pedro Baldi está. Ramatiz fala isso. A esfera dos archotes da procura. O Baldi, Helena Blavatsky, Lydie Bitter, Ana Bessan, e fala também no Kardec, nessa esfera, né? Dos archotes da procura. Então, a gente desencarnou, são essas esferas. É isso aqui um pouco que ele está falando aqui, quando ele fala de andares superiores, né? Na verdade, a gente desencarna, a gente vai para onde o nosso nível de consciência está. Agora, observa só, naquela esfera dos amadores, nessa esfera dos archotes da procura, a evolução de Ubaldi, Helena Blavatsky, Lydie Bitter, não é necessariamente a mesma evolução, mas eles moram no mesmo andar. Qual é o mais importante? Cada um no seu apartamento. Não é? Essa é a grande questão. Agora, ninguém tem evolução igual a outra, não é? Mas a esfera, a energia é muito próxima. Aí você mora naquele mesmo ambiente, naquela mesma energia que está ali, mas cada um no seu apartamento. Não é isso? Cada um no seu local. Mas essa colocação do Ramatiz é importante porque bota esses seres em esferas, de acordo com a energia que eles conduziram, principalmente nessa última encarnação sua. Né? Mas vamos lá. Ora, dentro desse palácio, moramos no andar que nos pertence, conforme a nossa natureza, o qual é precisamente aquele que construímos voluntariamente para nós com as nossas obras. No entanto, a porta que leva aos andares superiores está sempre aberta a todos. O problema é só um: descobrir onde ela está, por ela entrar e, uma vez achada a escada para subir, escalar degrau a degrau com o nosso esforço.
Este é o caminho lógico, justo, sem enganos, para vencer a dor e aproximarmos-nos da felicidade. Pode parecer uma maneira dura de falar, mas tudo isto é claro, sincero e honesto. Acredita-se, porém, mais nas felicidades que o mundo promete, porque, não exigindo o nosso esforço, são fáceis e cômodas, mas elas se desvanecem como bolha de sabão. Isso é lógico. Só os ignorantes podem acreditar que seja possível ganhar o que não foi merecido. É exatamente por isso que o mundo mais anseia, e então é justo que recolha o desengano que parece traição. A gente vê, quando ele falou logo no começo dos capítulos, né, negócio da astúcia, né, a pessoa querendo se dar bem, aquela coisa toda. Então, a pessoa chega, às vezes, até feliz, né, numa alegria grande, né, dizendo que encontrou um dinheiro, né, e que ou a gente fica sabendo a história daquela pessoa de forma gananciosa, pega os bens dos irmãos, que eram não sei o quê, do pai, da mãe, aquela coisa toda. Cada dia a gente escuta umas histórias absurdas, né, envolvendo tudo isso, mas a pessoa está enganando quem? Né? Ela acha que está enganando. É claro que ela fugiu da lei de Deus, não é? É claro que ela escapou da lei do homem, mas da lei de Deus não há possibilidade. Não há possibilidade dessa pessoa que se apropriou de alguma coisa indevidamente, dela não responder por isso. Não é dente por dente, olho por olho. Não é que ela vai ter que ser roubada em outra vida. Ela roubou, na outra vida tem que ser roubada. Não, não é isso. Não é dente por dente, olho por olho, porque, como o Gandhi dizia, senão uma hora todo mundo segue manguelo, né? Agora, ela pode perfeitamente devolver isso para as pessoas por amor. Mas que ela vai dar conta disso, ela vai ter que dar conta. Isso não tem como. Então, só os ignorantes mesmo para saber que não vai ter que dar conta disso. Então, a gente vê assim, quantos pais hoje que nem procuram os filhos, quantos pais hoje que nem ajudam as mulheres dando pensão, nem ajudam com nada, abandonam seus filhos, né? E eles acham que estão se dando bem, eles acham que se deram bem, né? Fez filho aqui, fez filho ali, aquela coisa toda. Aí chegam na encarnação, o que acontece muitas vezes? Ele já nasce e vai para o abrigo. Aí a gente olha aquela pessoa que abandonou todos os filhos e outras vidas no abrigo e diz assim, Deus errou. Por que isso, meu Deus? Por que essa criança está no abrigo? Por que ela nasceu e foi jogada na rua? Não é? Ou seja, mostra a nossa ignorância da lei quando fala isso. Por quê? Porque Pedro Baldi sempre falou nos capítulos anteriores a imparcialidade da lei. A gente não podemos ser parciais. A gente não pode dizer que teve injustiça. A ignorância é nossa nesse sentido. Por quê? Porque nós estamos construindo os andares. Nós estamos vendo aquela criança naquele andar. Certo? Mas no andar de baixo, o que aconteceu no andar de baixo? A gente não sabe. Ela chegou ali em cima, já é uma outra condição. Não é? Então, aquele homem hoje que abandona os seus filhos, ele acha que está se dando bem. Ele acha que está por cima. Né? Não, mas eu estou dando pensão. Ótimo. Cada um com seu cada um. Né? O fato de você dar pensão não significa que você vai abandonar seus filhos. Você tem que criar de alguma forma, mesmo que não esteja dentro de casa. Não é isso? Então, isso é um exemplo da lei agindo. Não é que a lei vai castigá-lo para ele vir num abrigo, sem pai, sem mãe. Não. A lei é pedagógica, ela educa, e ele vai escolher. Né? Como é que você vai se reconciliar com o pai que você foi no passado? Ah, não, eu vou ter uma casa de acolhimento de menores. Ótimo, maravilhoso, vai por amor. Né? Mas ele encarna várias vezes abandonando filhos. Aí chega uma hora que a lei de Deus vai usar, como Pedro Baldi falou no capítulo passado, o chicote. Né? Usando o chicote, ele vai passar pela dor.
mas ele pode sofrer se ele quiser, porque tem a dor não significa sofrimento. Tem a dor e entendimento, né? Esse é um ponto importante. Mas vamos seguir. De tudo isso, se pode tirar uma conclusão muito importante, mesmo no terreno prático, ou seja, que existe um meio certo para fugir à dor, esse meio é o evoluir. Isso quer dizer que o sonho de felicidade, aninhado no fundo de cada alma, não se encontra ali para nunca chegar a ser satisfeito. Não é um impulso traidor que tenha apenas a função cruel de nos levar ao engano. Este instintivo e irresistível desejo de felicidade tem um sentido sadio e verdadeiro, porque o seu escopo é o de nos empurrar para frente, constrangendo-nos a experimentar muitas formas enganadoras de felicidade, até encontrarmos a verdadeira. Assim, o homem, fechado na sua atual moradia ou apartamento, que é o plano de vida ao qual pertence, vai tateando pelas paredes até encontrar a porta e, desse modo, a escada que conduz ao andar superior. O homem supõe que ela possa estar aqui ou acolá e, assim, vai experimentando o que se encontra no seu plano, a riqueza, o poder, a glória, os gozos dos sentidos, etc. Ele julga encontrar, assim, o caminho para satisfazer o seu desejo de felicidade, mas logo repara que não encontrou a porta que almejava, mas apenas uma porta que conduzia a uma parede dura, sem saída. Então ele diz ter sido enganado e começa de novo a experimentar por outro lado, sempre à procura da porta que o levará à verdadeira felicidade. Tem pessoas que elas acham que elas estão na Terra a passeio, né? Quer dizer, essas pessoas que estão na Terra a passeio, vai acontecer isso aqui, ó. Ela diz ter sido enganada e começa tudo de novo, a experimentar outro lado, à procura de uma porta que levará à verdadeira felicidade. Então, a gente não está negócio e a gente não está passeio na Terra. Mas tem pessoas que confundem isso. E chega uma hora que ele vai chegar à conclusão, né? Eu fui traído, eu fui enganado, não é? Essa é a grande questão. Por quê? Porque o mundo nos ilude, o mundo é maia, é ilusão. Essa roda de samsara tem que sair dela. E para sair dessa roda, tem que sair dessa ilusão. A gente não pode beber dessa água que o mundo nos oferece. Essa água que o mundo nos oferece, ele diz aqui, ó, né? A riqueza, o poder, a glória, os gozos dos sentidos, né? Isso aí sempre vai dar sede para a pessoa. Sempre vai dar sede. Porque dentro dela tem um espírito que almeja a verdadeira felicidade. E ele fica encontrando a felicidade ilusória, não é? Matando os seus desejos. E aí? Nunca encontra. Ou seja, ele sempre fica com sede da felicidade. Até ele beber da água da vida. A água do conhecimento libertador. Aí sim. Aí ele começa a não ter tanta sede para essas coisas do mundo. Aí a gente lembra de Sócrates, né? Sócrates fazia... Eu sempre falava para minhas filhas, vamos fazer o passeio socrático. Mas ninguém queria fazer o passeio socrático no shopping. Como é que era o passeio socrático? Sócrates em Atenas, ficava nas lojas, ficava passeando no comércio, e ele ficava olhando tudo quanto é loja, tudo quanto é produto, né? Aí chegava um vendedor, o senhor vai querer alguma coisa? Não, meu filho, eu não quero nada, não. Eu só estou vendo quanta coisa eu não preciso para ser feliz. Né? Aí eu queria fazer o passeio socrático com as minhas filhas, mas ninguém queria. Não, papai, eu preciso disso aí para ser feliz, sim. Eu preciso disso aí para ser feliz. Né? Eu tentava, mas não adiantava nada. Mas é isso aí, né? É o passeio socrático que nós temos que treinar cada vez mais. Olhar para esse mundo, né? Tá lá um celular novo, um carro novo, uma roupa nova, um tênis novo, e não sei o que novo. Aí a pessoa olha... eu não preciso disso para ser feliz, né? Isso é muito bom. É isso aí que nós estamos falando, né? É isso aí que Pedro Lodi fala, né? A felicidade está no outro patamar. Não está
Não é desse mundo aqui, porque o que esse mundo oferece não dá para a gente ter a verdadeira felicidade. Não tem como. Verdadeiramente não tem como. É um outro patamar. Agora, o que é felicidade para cada um de nós? Pronto. É o que o Pedro Baldi fala. Você atinge ela, minha felicidade é ter esse carro novo, eu tenho um carro novo, e daqui a pouco acabou minha felicidade e vou buscar outra. Não é? Agora, um arcanjo, um Cristo, ele vive à procura da sua felicidade? Não, porque a felicidade dele é ser, não é ter. É diferente. É uma outra felicidade. Não é ter, é ser. Então, enquanto a felicidade vai se basear no que eu tenho, aí já era. Já era que ela acaba rapidinho, é só conquistar aquilo. Agora, se a felicidade está no ser, aí é uma constante, normal e natural. E só no outro patamar, só numa outra dimensão para se chegar a ela. Porque o nosso reino não é desse mundo. Definitivamente não é. Não é? O nosso reino é do outro mundo. Essa é a grande verdade. Né? Mas vamos seguir. Isso parece uma condenação. No entanto, o homem correndo atrás das suas miragens vai trabalhando experimentalmente e assim aprendendo o caminho certo, desenvolvendo a sua inteligência. Cada desilusão é uma lição aprendida, um erro no qual não cai mais, um degrau subido na escada da evolução. Se tudo isso parece ser traição, não o é de fato. Nem para a lei, que atinge assim o seu verdadeiro objetivo, fazer evoluir o homem, nem para o ser humano, que a seu turno acaba por evoluir, o que constitui o verdadeiro objetivo de sua existência. Só quem não compreendeu nada desse sábio jogo pode queixar-se dele. Mas agora que vemos claro e compreendemos o seu significado e objetivo, é mister concluir que não se poderá imaginar método mais perfeito e sabedoria mais profunda. Pode seguir, Gabriel. É lógico que para o homem tudo isso representa trabalho. Ele quereria satisfazer o seu desejo de felicidade sem fazer esforço algum. Mas a lei é justa e nada acontece gratuitamente. É precisamente a dureza dessa justiça a melhor garantia de que as promessas da lei serão mantidas, enquanto vemos que os fáceis caminhos do mundo levam ao engano. Por razões profundas que pouco a pouco veremos, a evolução é como a subida de uma montanha, e temos de subi-la com nossos próprios esforços. No entanto, somos preguiçosos e preferimos ficar sentados à beira do caminho. Mas desse modo não nos afastamos do feio pântano que se encontra na base da montanha. E no pântano estão todas as dores, enquanto que no cume da montanha estão todas as felicidades. O terreno, porém, que pisamos na subida é de pedras, escorregadio, cheio de tropeços. Paramos, então, desanimados, porque enquanto a alma almeja a felicidade, temos de enfrentar o sofrimento. Procuramos de todas as maneiras fugir dele, seguindo travessas mais fáceis ou atalhos para encurtar o caminho da felicidade. Para nossa comodidade, queríamos enganar e converter a lei, mas, como é lógico e justo, não conseguimos desta maneira, senão ludibriar a nós mesmos, porque ao invés de chegar à felicidade, chegamos à dor. É isso aí. Quando ele falou aqui da preguiça, né, que a gente fica preguiçoso, eu lembrei aqui que Ramatiz fala, Marte, o trabalho em Marte não é um trabalho escravo, como é aqui, né? Marte é um trabalho como uma função social, como Pedro Baldi fala muito em outros livros dele. Um trabalho dever, um dever feito com prazer, né? Não é um trabalho escravo. E aí Ramatiz fala que o marciano é trabalhador. Então ele fala que quando tem alguém meio preguiçoso, aí Pedro Baldi fala que sentar na beira do caminho, aí o Ramatiz fala que quando eles olham uma pessoa assim, eles falam assim, esse cara deve ser da terra. Esse cara deve estar aqui a passeio, ele é da terra. Porque ele é muito preguiçoso. É exatamente isso aí, né?
Aí eu lembrei dessa colocação de Rabatiz. Se tem algum em Marte que não gosta de trabalhar, ou seja, trabalho, recompensa, só trabalha se ganhar, não é um trabalho prazer, dever como função social para ajudar o coletivo, se esse cara não pensa assim, já era. Né? Ele é preguiçoso em Marte. Então já desconfia logo, esse cara vem de outro lugar. E para variar, né, eles brincam que esse cara vem da Terra. Mas está tudo certo, né? Agora, aqui quando ele fala de... ele tenta... Queríamos enganar e contraverter a lei, mas como é lógico e justo, não conseguimos. Dessa maneira, senão ludibriar nós mesmos. Porque, ao invés de chegar à felicidade, chegamos à dor. Né? E isso é uma verdade grandiosa. Porque, olha só, uma pessoa chega assim, Fernando, eu já perdoei. Aconteceu isso com um amigo, né? Eu já perdoei. Né? Eu me decepcionei com a pessoa aí, mas eu já perdoei. Eu falei, mas por que você ficou com sinusite, então? Você não perdoou? Por que você ficou com sinusite? Entende? Então, ele não perdoou. Entende como? Então, às vezes, a gente não consegue enganar a lei. Não tem como enganar. Vai vir para o corpo físico. Essa é a grande questão. Né? A gente trabalha isso em nós, como o Chico falava um provérbio árabe, a gente não pode proibir que o andorinho voe sobre a nossa cabeça. A gente não pode proibir que uma pessoa nos decepcione, faça uma coisa que a gente não gosta, né? Fale uma coisa que a gente não gostou. Mas a gente pode proibir que aquela decepção faça ninho na gente. Né? Essa é a grande verdade. E aí, o que eu faço? Eu entendo, aceito, perdoo, né? E só perdoa quem é humilde, quem não for humilde não perdoa, não é isso? E aí a pessoa, bem, tudo certo, né? Vamos rezar por essa pessoa e vamos esquecer, a vida segue, né? E aí, de fato, aconteceu com essa pessoa, mas passou um mês, ela teve sinusite. Falei, meu amigo, você não decepcionou, você não perdoou, porque você teve sinusite. Entende o que eu estou falando? Então, na verdade, a gente não consegue enganar a lei. A gente não consegue. Ou seja, tem que fazer o nosso dever de casa. Se não fizer o dever de casa, não adianta. E outra coisa, não adianta pedir para o irmão fazer. Não adianta pedir para o irmão fazer. Né? A professora conhece a sua letra. A professora já sabe o que você é capaz e o que você não é capaz. Não é isso? Quantas vezes eu lembro na escola, aí chegava assim, a professora falava assim, quem é que escreveu isso aqui? Aí um amigo falava assim, foi eu, tia. É mesmo? Interessante. O que significa essa palavra aqui? Ah, eu não sei não, tia. Ah, e como é que você escreveu uma coisa que você nem sabe o que é? Quem que tinha escrito? A irmã mais velha dele. A irmã mais velha é que fez o trabalho para ele. Né? Isso é coisa do pessoal que mora em Maricá, São Gonçalo, né? Essas coisas normais aí da vida. Mas o que acontece? É exatamente isso. A lei conhece, a lei nos conhece, a lei sabe o que a gente é capaz e o que não é capaz. Né? Não adianta querer burlar, não adianta querer enganar, a gente não engana ninguém, não adianta. É o que a gente sempre fala, ninguém consegue fazer mal ao outro. E não é possível uma pessoa achar que alguém fez o mal para ela. Não tem chance disso acontecer, gente. Senão a lei está errada. Né? Essa pessoa vai dar conta da lei, daquele pensamento que ela direcionou para você, ou daquilo que ela fez para você. Não tem como isso. Porque na hora que eu digo que alguém fez algum mal para mim, eu estou dizendo que a lei de Deus permitiu que a injustiça fosse feita. É uma verdade. Então, tem um negócio errado aí. E está errado aonde? Na minha interpretação. Na minha interpretação. Olha, a prece que Francisco fez através de Pedro Baldi, que eu acabei de ler na abertura. Olha essa prece aqui, como é que tem tudo a ver com como é que nós estamos falando.
Meu corpo tem fome e eu canto. Meu corpo sofre e eu canto. Minha vida deserta e eu canto. Não há carícias para mim, porém todas as criaturas vêm a mim. Meu irmão de mim se aproxima como inimigo para prejudicar-me, e eu lhe abraços, e eu os braços em sinal de amor. E eu abro os braços em sinal de amor. Eu bendigo a todos vós que me trazem a dor, porque com ela me trazeis a purificação que me abre as portas do céu. Minha dor é um cântico que me faz subir. Louvado sejas, ó Senhor, por ser esta maior maravilha da vida, que as pobres intenções malignas do meu próximo sejam para mim a tua bênção. Olha o que o Francisco escreveu através de Pedro Baldi. Né? Ou seja, aquilo que ele está jogando para mim é para a minha evolução, é para o meu crescimento. Então, o mal não existe. Aquilo só está ali para fazer eu evoluir, para fazer eu melhorar cada vez mais, vibrar numa faixa maior. E aquilo que a gente sempre tem dito, que Pedro Baldi fala, né? Não é o mal que subiu até mim. Eu é que fui, eu é que desci no terreno daquela pessoa, daquela energia. E aí eu subo logo, não posso ficar ali muito tempo, não. Né? Porque não tem como admitir que alguém possa fazer mal a pessoa. Não é isso? Então, quer dizer, a gente não pode chegar em algum local e pedir uma ajuda porque alguém fez mal para a gente. Gente, a gente não pode. Depois que conhece Pedro Baldi, a gente se sente até mal. Não é? Depois que a gente estuda Pedro Baldi, conhece esse livro todo aqui, a gente se sente até mal quando fala que alguém fez alguma coisa para a gente. Porque não há chance disso acontecer. Né? Está ligado ao nosso passado e está ligado à nossa interpretação. Né? Mas vamos seguir, Gabriela. Não há dúvida, tudo isso é bem duro, porém a lei é honesta e não nos engana. Cada esforço para subir recebe a sua recompensa e em cada passo dado à frente sobe-se um pouco no caminho que nos afasta do sofrimento e nos leva à felicidade. Cada prova superada representa uma conquista de sabedoria, um desenvolvimento de inteligência, um enriquecer de experiências e um amadurecimento superior que nos conferem novos poderes, aos quais nos ajudam a subir sempre mais rápido e facilmente. Cada luta vencida contra a inferioridade da própria natureza é um degrau escalado, significa crescer em estatura por ter atingido uma posição mais elevada, e um empecilho removido para nos erguermos, ganhando cada vez mais altura. Este é o caminho da libertação marcado pela lei, e não existe outro. Só uma coisinha. Quando ele fala que enriquecer de experiência e amadurecimento superiores que nos conferem novos poderes. Na verdade, essa questão de novos valores, novos poderes, nada mais todos nós temos a luz e a sombra, não é verdade? Na numerologia, a gente fala que cada número tem a sua luz e a sua sombra. Então, na medida que eu saio dessa sombra e vou para essa luz. E o que é a luz? A luz nada mais é do que os atributos de Deus que estão em nós. Então, na medida que a gente desperta os atributos divinos, não é isso? A gente vai não matando, não destruindo, né? Mas vai deixando de alimentar os atributos humanos. Essa é a grande questão. Eu tenho um grande amigo que logo, logo vai participar da gente desse estudo. A Gabriela, acho que já o conhece também, o Rubens Turci. Ele é um grande homem, uma grande alma. O Turci fez a tese de doutorado dele no Canadá e a tese dele foi o Bhagavad Gita. Um grande homem, uma grande alma. E eu, fazendo esses estudos com ele do Gita, sempre quando eu posso, ele contou uma certa feita para Jesus seria uma parábola, né? Mas ele fala da história dos dois pássaros, né? Então ele disse que são dois pássaros. Um fica observando
e o outro só vive lá comendo. Um observa e o outro vai lá comer. Um observa e o outro fica lá comendo. O que é esses dois pássaros? O que é essa história desses dois pássaros? É exatamente isso, né? Aqueles atributos humanos que temos em nós e aqueles atributos divinos que nós temos em nós. O atributo divino, ele é aquele pássaro que fica olhando, né? Ele fica observando, só observando e olhando. Ele pode comer, mas na hora certa. O outro não. O outro só fica comendo, o tempo todo comendo, né? Então, dentro de nós, existem esses dois pássaros, né? Então, a pessoa vai e faz alguma coisa contra a gente. E agora? O que nós vamos fazer? Essa pessoa fez fofoca de você. No mínimo, tem que parar de falar com ela, né? No mínimo, tem que ir lá conversar com ela. Aí é os dois pássaros, né? Um vai mandar você ir lá, o outro vai mandar, não, perdoa, né? Aceita, compreende, não tem nada errado, está tudo certo, né? Então, o tempo todo dentro de nós, esses dois pássaros trabalham, o ego inferior, o ego superior, né? São duas vozes dentro de nós. O que fazer, né? Diante de qualquer situação na nossa vida, o que nós vamos fazer? Lembra sempre dos dois pássaros. Um que vai lá comer, esse pássaro da nossa existência, e tem o pássaro da nossa essência, que é sábio, que é o mais inteligente, ele tem sabedoria. Esse outro pássaro, ele tem astúcia, ele tem, né? Ele é esperto, ele quer se dar bem, ele quer ser o primeiro, mas tem que tomar cuidado, né? E tem uma coisa também que eu sempre tenho uma colocação de Pedro Baldi que eu gosto muito, quando ele fala assim sempre nessa questão da mudança, né? O caminho da libertação. E aí eu sempre comento também muito com os alunos. Como é que a gente sabe que a gente mudou? Não é? Como é que a gente sabe que a gente mudou? A gente sabe que nós mudamos quando a gente muda os nossos métodos e critérios na vida. Não é isso? Então, sempre acontecia uma coisa comigo no meu trabalho, Fernando. As pessoas, às vezes, chegavam, falavam uma coisa assim comigo, e eu saía do meu trabalho chateada, triste com aquela situação. Mas aí, né, a gente vai vendo que está tudo certo, não tem nada errado, e tal, que vai vivendo a vida, vai vendo que temos que perdoar mesmo, temos que aceitar, é o jeito das pessoas serem e tal. E eu trabalho há 20 anos nessa empresa. Mas de 10 anos para cá, eu não presto mais atenção nisso. Eles falam, nem me afeta, eu sou amigo de todo mundo, tá certo, tudo certo. Então, observa só, se ela está há 20 anos nessa empresa, e há 20 anos as pessoas falam, e ela reage da mesma forma, ela não mudou nada. Mas se já passou 20 anos que ela está na empresa, e agora ela não reage mais, ela mudou o método e critério dela. Essa é a grande verdade. O método e critério é outro. Fernando, uma pessoa está me devendo, ela comprou uma coisa comigo e não pagou. Eu vou atrás dela, ela vai ter que me pagar. Meu amigo, é um valor tão grande assim? É uma coisa tão absurda assim? Tá? Ela sabe que te deve, não sabe? Então, relaxa. A perda é um ganho, né? Então, se isso aí você está devolvendo, você não vai receber. Mas se é seu esse dinheiro, relaxa, relaxa. Olha os dois pássaros, né? Escuta o pássaro da sabedoria, o pássaro que tem o olhar espiritual, que não vê a forma, vê a substância da situação. O pássaro está vendo que você está devolvendo, ou o pássaro está mandando você aguardar a lei de Deus. Olha o que Pedro Baldi fala, a ação é nossa, a reação deixa por conta da lei. Não reaja,
você vai se complicar mais. Então, deixa a pessoa lembrar que ela te deve. Mas ela lembra, Fernando, então relaxa, relaxa. Você não... Gente, nós temos que entender uma coisa. Nós não podemos dever nada, certo? A lei não pode nos dever nada. Então, o que acontece? Tudo que a gente faz, olha o que eu vou falar para vocês agora, tudo que a gente faz, a gente não faz de graça. Olha o que eu estou falando para vocês. A lei retorna para a gente. Você não dá nada para uma pessoa de graça. Isso não existe. Ah, Fernando, eu ajudei aquela pessoa. E, meu amigo, você me desculpa, mas se você foi ajudado, você foi ajudado. Você pode não ter intenção de receber aquele retorno. Entende? Mas na hora que as pessoas que... Por isso é que diz o Cântico de Francisco, é dando que se recebe. Mas as pessoas que estão na Terra a negócios, eles não entendem essa frase, é dando que se recebe. Por quê? Porque não tem como você fazer caridade para as pessoas, ajudar as pessoas, e aquilo não voltar para você. Mas eu não quero, eu não tenho essa intenção, mas você não tem que querer danado. É da lei. É a lei. A lei diz, a cada ação corresponde uma reação, e o mais importante, não é só em sentido contrário, é com a mesma intensidade. Olha que coisa diferente isso. A mesma intensidade é que a reação vem. E a lei não fala a cada ação ruim, a lei fala a cada ação. Então, se você beneficiou uma grande comunidade, uma grande família, olha, aquilo vai retornar num peso muito maior do que se você ajudou uma pessoa. Não é? É essa a grande questão. Então, a gente fala muito da miséria, não é? De retornar para a gente a miséria. É claro, é fato, e com a mesma intensidade. Não é isso? E aí a gente sempre coloca qual é a intensidade do meu egoísmo em outras vidas. Aí você vai ver a intensidade que vai vir a tuberculose nessa vida para a vida da pessoa. Aí a gente começa a entender por que algumas pessoas têm a tuberculose mais fácil e as outras têm a tuberculose mais complicadas. Por que um câncer mais fácil e um câncer mais complicado? Por que uma AIDS mais tranquila e uma AIDS mais complicadas? Porque são doenças kármicas. A minha ação está em outra vida. Mas qual foi a intensidade da minha ação? Vai ser a intensidade da reação. A lei é muito clara, né? Então, a gente realmente tem que ter sabedoria, tem que ter essa clareza para a gente navegar nesse oceano da lei, não é? E não ficar remando tanto. A gente se cansa, né? A lei sabe para onde vai nos conduzir. A gente só tem que entrar nesse barco da vida e acreditar que nada acontece por acaso, que o acaso não existe, que o barco vai estar na hora certa, no lugar certo. Mas vai vir a tempestade. Então, a tempestade vai vir na hora certa e eu vou estar no lugar certo na hora certa. Ninguém está no lugar errado na hora errada. Está todo mundo no lugar certo na hora certa. Não é? Esse entendimento é muito importante para a gente poder conduzir essa lei, como o Pedro Baldi tanto fala aqui para todos nós. Né? Por isso que ele fala, esse é o caminho da libertação marcado pela lei, e não existe outro. Não tem outro caminho, só existe um caminho. Né? Mas vamos lá. Tudo se transforma, né, Gabi? Isso, tudo se transforma à medida que subimos. O terreno, a paisagem, o ambiente, a visão, o ar que respiramos, como se transformam também para a espiritualidade os próprios conceitos de liberdade e felicidade. Isso aí. Para os animais. Pode ir.
Para os animais que evoluíram até ao plano humano, este pode parecer um paraíso, mas para os que pertencem aos planos mais adiantados, nosso mundo pode parecer um inferno. Se é fácil e natural a um diabo viver entre diabos, não é para um anjo. Mas a condenação a essa descida pode verificar-se por dois motivos: ou para o ser pagar as suas dívidas, ou para cumprir uma missão em benefício dos seus irmãos inferiores. Aqui nós temos que entender uma coisa, né? A Terra é um planeta de prova e expiação, né? Então, a gente está aqui para fazer diferente do que a gente fez em outra vida. Ou a gente vai provar que já aprendeu, ou a gente vai espiar. Aqueles rebeldes espiam, passa por aquilo que a gente fez o outro passar. Ainda falamos alguns exemplos ainda há pouco aí. Mas olha só que interessante. Ou para cumprir uma missão em benefício dos irmãos interiores. Aí a gente fala da evolução, não é? Por quê? Porque a gente está na condição mineral, vegetal e animal. Estamos na condição humana, a condição de evolução. Essa condição do animal, vegetal e animal, a evolução não depende de nós, não é? Nós estamos no grupo, é igual a escola, a professora vai dar nota para o grupo, não é? Todo grupo recebe a mesma nota, não tem uma avaliação pessoal, individual. Mas quando a gente entra no corpo humano, todos nós nascemos, como eu falei na aula passada, com um número e uma sigla. Até citei a sigla de Jesus aqui, né? E aí, a gente recupera esse número, essa sigla, quando a gente entra no corpo humano. De onde nós viemos? Do animal que fomos. Mas para onde nós vamos? Nós vamos para o estado angelical, para essa esfera dos amadores. Muito bem. E quando a gente chega, os avatares são anjos. A gente pode chamar de um avatar. Então, o avatar veio à Terra para quê? Para provar alguma coisa? Não, não precisa mais provar. Ele é um anjo. Para espiar alguma coisa? Não. Para que Jesus ia ter família? Para que Jesus ia ter filho? Não tem necessidade nenhuma. Né? E nem tinha como ter família Jesus. Né? Então, o avatar, ou anjo, ele só pode descer à Terra por missão, não por prova e expiação. Não é? Então, Jesus veio para cá como missão. Esses grandes avatares vieram como missão, para ajudar a todos nós a caminhar um caminho diferente. Né? Tem uma colocação de Pedro Baldi, que ele fala que é como se fosse assim, toda informação que esse líder trouxe, ela é muito importante para aquela época. Não é? Quando passa uma certa época, aquela informação já vai vir um outro avatar e dar uma outra colaboração. Cada um na sua época, mas todos trazendo uma contribuição. Exatamente quando ele fala desses que vêm à Terra para cumprir uma missão em benefício dos irmãos inferiores. E muitos são, na verdade, esses são os anjos. E os outros, como a maioria de nós, é a prova e a expiação. É provar que já aprendeu, ou espiar, passar por aquilo que fizemos o outro passar. Então, vamos seguir. Este é, em suas linhas gerais, o mecanismo da lei ao qual estamos encadeados. Iremos estudá-lo sempre mais de perto para aprendermos a movimentar-nos dentro dele, de maneira a não provocarmos dor, mas felicidade. O que queremos salientar na conclusão do presente capítulo é a absoluta impossibilidade de nos evadirmos dessa lei, porque ela representa o princípio fundamental da nossa própria vida. Não há filosofia, ignorância ou subterfúgio que nos possa eximir dessa obediência. Podemos inverter tudo, mas dessa maneira, nós é que ficamos em oposição à lei que continua de pé. Esta obediência é nosso único apoio, porque fora da lei estamos fora da vida. A fuga à dor não está na revolta, isso piora a situação. Quando uma máquina não funciona, não é possível ser-se tão ignorante que se acredite possa ela ser consertada com pancadas ou pontapés. Saindo dos trilhos da estrada, não conquistamos a liberdade, mas caímos no abismo.
O homem está acostumado a iludir as leis humanas e julga possível e vantajoso fazer o mesmo com a lei de Deus. Como se pode evadir se ela está dentro de nós, representando a nossa própria vida, e se nosso afastamento dela conduz à morte? É possível burlar as leis humanas, mas não é possível enganar a lei de Deus. Está tudo clarinho, pode seguir aí. Ele é muito didático, né? Essa lei está em todos os lugares e em todos os tempos, dirigindo a vida em todos os seus níveis. Ela existe para todos, ninguém lhe escapa, qualquer que seja a filosofia ou religião. A lei de Deus é verdadeira e funciona tanto para os católicos, os protestantes, os espíritas, os budistas, os maometanos, etc., como para os ateus que tudo negam. Um avião, se violar as leis que regem os seus movimentos, cai da mesma forma, qualquer que seja a religião dos seus comandantes, ou mesmo que sejam descrentes. Assim também, o organismo humano tem saúde ou adoece, independente da fé ou filosofia do indivíduo. A lei de Deus é a lei universal da vida, como universais são as leis do mundo físico e dinâmico que dela fazem parte. Neste caso, trata-se de leis morais e espirituais positivas como as outras, e que um dia a ciência descobrirá e demonstrará para o homem do futuro. Esta é a lei que estamos estudando e explicando para os homens de boa vontade, que tenham ouvidos para ouvir e desejem para o seu bem ser orientados na vida. Isso. Ele sempre no final de cada capítulo, Pedro Baldi é muito didático, né? Ele faz o resumo do capítulo. Ele chega nos parágrafos finais, ele faz o resumo do que ele quis dizer, afinal de contas, naquele capítulo, né? Você vê que foram 2 capítulos, uma linguagem simples, foi colocando. Por isso é que eu sempre digo para os alunos, eu posso não entender Pedro Baldi, mas nunca fala que você discorda de Pedro Baldi. Isso, como já disse aqui uma vez uma palavra de Carlos Drummond de Andrade, né? Não é a minha poesia que é ruim, eu sou o ouvido que entortou. Então, não é Pedro Baldi que está errado. O seu ouvido, né, a sua alma que não entendeu Pedro Baldi. Essa é a grande questão. Então, algumas pessoas falam assim, mas eu discordo nesse assunto de Pedro Baldi. Olha, é melhor você dizer que você não entendeu o que Pedro Baldi quis dizer com esse assunto. É mais elegante, não é? Até no canal do YouTube eu fiz questão de fazer um vídeo que discordar no elegante. Exatamente por isso, né? Então é melhor de falar que não entendeu. Mas aqui ele fala dessa questão e a gente observa uma coisa. O perigo que é a religião hoje, no sentido da pessoa se sentir, né? Isso que nós temos que tomar muito cuidado, porque essa roupa branca da religião, ou essa roupagem que a pessoa usa dentro da religião, aquilo não diz quem ela é, né? A lei de Deus é para todos. Então, como ele diz aqui, se o avião vai cair, se está na lei que o avião vai cair, não importa quem está lá dentro. Não pode ter privilégio na lei de Deus. Mas, é o amigo de Francisco. Não, não existe isso. Está na lei que o desencarne dele vai ser naquela hora, naquele dia, pelo aquele avião. Né? E essa roupagem externa, diz Humberto Roden, é o cristão externo. Tem que tomar muito cuidado. Porque quem é o sacerdote do futuro? É aquele que vai fazer da sua vida um sacerdócio. Não é? E quem é que faz da sua vida um sacerdócio? É aquela pessoa que ela tem fé, mas não é crença. O sacerdote de hoje, ele pode ter fé, crença na sua religião. Não é isso que a espiritualidade fala. Ele fala de fé no sentido de que o sacerdote do futuro é aquele que tem fidelidade à lei de Deus. Ele conhece a lei, ele está em sintonia, ele está em harmonia com a lei de Deus. Então, muitos de nós aí somos arquitetos, somos engenheiros, somos professores, somos escritores. No meio de nós aí hoje tem várias artes, vários talentos. Mas observa só, aonde está
o nosso bem-estar? Aonde está a nossa fidelidade? É na medida que a gente faz do nosso trabalho na terra um sacerdócio. Mas não é um trabalho remunerado. Não, isso é trabalho escravo. Né? É o trabalho, ele pode até ser remunerado, mas ele, antes de ser remunerado, ele é aquilo que nos preenche, é aquilo que nos traz o bem-estar, é aquilo que nos dá motivo a acordar todo dia e fazer aquilo. Então, uma mãe é um grande trabalho. Aquela que se dedica à criação dos seus filhos nesse momento da sua vida é um grande trabalho. Ela tem que fazer isso como sacerdócio. Ou seja, eu estou sendo fiel à lei de Deus, eu estou sendo fiel ao meu compromisso, eu estou tendo fé, fidelidade, sintonia, harmonia com a lei de Deus. Então, não importa o que a gente faça, não faça nada para ganhar dinheiro. Dinheiro é consequência, não pode ser a nossa finalidade. Ele é consequência. Não é? Esse trabalho é um trabalho, uma função social. É um trabalho que não é escravo. É um trabalho prazer. É diferente. Ele muda a forma da gente conduzir a nossa vida. E aí a gente vê, quando o Trismegisto dizia assim, mantenha os seus ouvidos abertos aos lábios da sabedoria, porque os lábios da sabedoria só se abrem aos ouvidos do entendimento. Mas, gente, eu estou pleno, eu já conheço tudo, e meus ouvidos fechados, não estão abertos aos lábios da sabedoria. E Jesus, como nós falamos da outra vez, falou através de Pedro Baldi, só me ouvirá aquele que se tornarem capazes de me sentir, me ouvir, e só me sentirão aqueles que se tornaram capazes de me sentir. Aonde está a lei de Deus? Dentro de nós. Não existe o julgamento final. Não existe um Deus, não é? Um Deus com cajado para nos punir, para nos castigar. Não. A lei de Deus que está em nós, ela grita a todo momento. Ela nos mostra a todo momento. Mantenha os seus ouvidos abertos aos lábios da sabedoria. Fernando, aqui você se equivocou. Fernando, aqui não é o correto. Fernando, não pode falar desse jeito. Fernando, essa pessoa precisa de sua ajuda. Não é isso? É o tempo todo. Os lábios da sabedoria estão nos nossos ouvidos, mas a gente tem que ter humildade. A gente tem que ter humildade. A gente tem que aceitar a possibilidade de estarmos errados. Nós temos que ter o coração aberto para aceitar essas vozes que vêm do alto. A gente tem que ter essa percepção cada vez mais. Escutar essas vozes que estão ali para mostrar para a gente qual é o caminho. Qual é o caminho? Por onde andar? Por onde ir? E o caminho, às vezes, não é o que a gente quer, mas é o que a nossa alma precisa. Porque a gente não pode botar a nossa existência sobre a nossa essência. Tem que colocar a nossa essência sobre a existência. Não sufoque aquilo que a lei de Deus te deu. Não sufoque o seu talento. Não sufoque aquilo que você veio fazer. Porque é o que você tem que fazer. E quando Pedro Baldi fala, a virtude do terceiro milênio vai ser a honestidade. Ah, mas eu estou bem, Fernando, porque eu acho dinheiro na rua e devolvo. Não, meu amigo. Honesto não é quem devolve dinheiro, isso é sua obrigação. Honesto é aquele que sabe o que vem fazer e ele faz. E ele faz. Né? Então, nós estamos aí, à véspera de um 7 de setembro, à véspera de uma energia de 200 anos de independência de um país, independente de todo sentido de interesse político, socioeconômico que tenha sido, enfim. Não vamos entrar nessa questão. A grande questão é que várias mensagens espirituais estão chegando de vários lugares do planeta
apontando o que, em 1938, Chico Xavier já disse: Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Vamos prestar muita atenção nisso. Vamos prestar muita atenção no papel desse país para a humanidade. O maior número de espíritos fraternos, escolhidos a dedo, encarnaram no Brasil. E quem são esses espíritos fraternos? Todos nós, que nos sentimos convocados a trabalhar por essa fraternidade. Então, meus amigos, a gente diz assim: o Brasil, ele já é o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Ele já é o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Porque se aqui encarnou o maior número de espíritos fraternos, o amor se faz presente no Brasil. Agora, não venha me dizer que o Brasil está um caos. Porque quando me falam que o Brasil está um caos, eu digo para a pessoa assim: você só consegue ver o que está dentro de você. O Brasil é o seu espelho. Aí o Brasil está um caos porque a vida nossa está um caos. Arrume a nossa vida. Procure ver com o olho do espírito e você vai ver tudo arrumado, tudo bonito, tudo preparado para transformar essa nação num coração do mundo, pátria do Evangelho. E o que é o coração? É aquele que ama, que compreende, que dá colo, que acolhe, que sabe a necessidade do outro, que sabe ouvir, sabe falar, sabe ver com misericórdia. O coração é aquele que, desde a época de Jesus, ele está sendo trabalhado para amar incondicionalmente tudo e a todos que, porventura, passar pelo nosso caminho. Esse é o nosso coração, um coração brasileiro, um coração que ama, que jamais vai conseguir amar condicionado a alguma coisa. Porque o amor é amor. Simplesmente amor. Que o Pai nos abençoe. Obrigado aí mais uma vez pelo nosso estudo, pela companhia de todos. Né? Se alguém quiser falar alguma coisa. Acabou que eu falei direto hoje, mas não falei o pessoal que está chegando pela primeira vez. Eu sempre comento o seguinte: a gente pode interromper a qualquer hora, tá? Nas próximas vezes. Eu sempre falo isso no começo, hoje eu esqueci, né? A gente pode interromper a qualquer hora, a gente pode falar qualquer coisa que a gente quiser no texto, contribuição, tirar dúvida, tá? Se desculpe aí não ter falado isso hoje, mas a gente tem falado tanto, né, que hoje já passou a ter batido isso, que pode interromper e perguntar a qualquer hora, sem problema nenhum, tá bom? Todo mundo tem a contribuição para dar também, tá certo? Obrigado a todos aí, e parabéns para a Gabriela, que Deus te abençoe, Gabriela, nesse dia, que Deus te ilumine, muita força para você, muita paz para você, que Francisco te abençoe aí, nesse resto de noite. Obrigada, obrigada. Parabéns, Gabriela. Obrigado a todos. A Miriam também está aí, deixa eu ver como é que eu vejo todo mundo aqui. Vamos coloca lá em cima em visualizar. Ah, cheio de gente nova aí hoje. Ó. E aí coloca em galeria. Rita, um abraço, João, Mônica, Rita, Poliana, Michele, a Leila também está aí. A Leila, como sempre, agasalhada. Obrigado, Dani. A Isis também está aí. A Isis é de lá do Rio Grande do Sul. A Regina aí, a Filó. Filó está com cobertor ainda. Obrigado a todos aí.